certo? Então, nós estamos gravando agora. Nós vamos dar continuidade, né, para finalizar hoje a discussão sobre o normal e patológico. Nós finalizamos ontem com o conceito de patológico, que é de onde nós vamos reiniciar hoje, tá bom? O conceito de patológico, a partir do Canguilhem, eu trouxe para vocês essa frase, né? Ser doente é realmente para o homem viver uma vida diferente. E eu trouxe para vocês como exemplo a importância da gente perceber como esse paciente ele vive antes do processo de adoecimento e quais são os impactos na vida desse paciente, fazendo com que ele tenha uma vida diferenciada da vida que ele tinha antes do processo de adoecimento, certo? Eu até estava falando para vocês, de forma mais geral, que às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, Vala, fulana é depressiva, porque ela é mais calada, ela é mais silenciosa, ela é mais na dela. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu sempre fui assim, né? E não tem um sofrimento, não tem um prejuízo. Então, não posso dizer que é algo patológico. Agora, se essa pessoa ela tem uma trajetória de vida e ela começa a apresentar um comportamento diferente, que traz prejuízo e sofrimento para a vida dessa pessoa, aí a gente tem uma dimensão do patológico aparecendo, né? Então, foi a partir disso que a gente finalizou, né? Nós vamos começar hoje, porque a partir de... até aí foi onde a gente foi ontem nas nossas discussões, tá bom? Sobre essa primeira discussão que a gente teve, né? Pensando normal, né? Enquanto fato, normal enquanto valor. Quando a gente pensou a ideia da anomalia e do anormal, né? Da norma superior, norma inferior, normatividade biológica. Toda essa sequência a gente já discutiu. E aí paramos no patológico, que é por onde nós estamos começando hoje. Tá certo? Até aqui tá tranquilo para vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Precisa não, a gente pode seguir. Então, vamos lá. Eu estava falando para vocês uma coisa que é importante a gente ter, né, quando fala do patológico, que é a dimensão do sofrimento, certo? Agora, tem uma coisa que eu sempre antecipo para os alunos quando eles estão estudando patológico, né? Porque o patológico, ele traz a dimensão do adoecimento, mas eu tenho que pensar que esse adoecimento, ele está associado ao campo do sofrimento, certo? Um sofrimento que pode ser para o próprio paciente, isso é muito importante, tá? Mas é um sofrimento que também pode aparecer para quem convive com o paciente. Então, vamos pensar aqui uma diferença em relação a isso, certo? O sofrimento, ele está presente, certo? Então, qualquer condição patológica, o sofrimento está presente. Agora, o que a gente tem que lembrar é que esse sofrimento pode estar presente para o próprio paciente que vive o adoecimento, certo? Como também pode estar presente com quem vive com esse paciente. Tá claro para vocês que o sofrimento ele não é só do sujeito? Ficou claro? Certo. Nesse sentido, eu vou detalhar com vocês agora essa dimensão do sofrimento a partir do Canguilhem, tá? Quando o Canguilhem ele começa a falar sobre o patológico, sobre o sofrimento, né? No patológico, ele vai dizer sempre em relação à questão da normatização, né? Ou seja, da utilização das normas. A gente conversou ontem e vimos que a norma é a forma do sujeito, né, funcionar de acordo com o contexto que ele está inserido, certo? Essa norma ela pode ser superior e pode ser inferior. Pela norma superior, ele está em movimento, né? Ele está evoluindo, ele está conseguindo encontrar saídas. Na norma inferior, ele está cristalizado, ele está apresentando sofrimento. Então, a norma inferior, ela seria o processo de adoecimento. A compreensão de patológico está associado a essa cristalização, né, produzida na norma inferior. Então, a dimensão do sofrimento está presente aí, certo? Que aí faz com que a gente pense a norma inferior como sendo algo que aparece no campo do patológico, tá?
Essa frase do Canguilhem, ela é bem interessante porque faz com que a gente compreenda isso. Ele diz o seguinte: o doente, enquanto vive, está normatizado, eu repeti a palavra está, né? Está normatizado por uma norma conservadora que se repete idêntica a si mesma. Júnior, não entendi isso, né? Explica como é que é essa norma conservadora. A norma inferior, ela não produz abertura, ela não produz movimento, ela não faz com que o sujeito encontre soluções. Ela cristaliza o sujeito, ela paralisa o sujeito. Por isso que ela é considerada uma norma conservadora, que fica se repetindo, idêntica a ela mesma. Vou dar um exemplo prático para vocês. Lembra que a gente estava falando ontem da questão do suicídio? Vocês estão conversando com uma pessoa, né, que relata para vocês que tem ideação suicida, ela quer se matar, certo? Então você fala de várias coisas, você busca várias estratégias e essa pessoa volta a falar que vai morrer, volta a falar que vai se matar, volta a falar de que a vida não tem sentido. Ela está se repetindo, não é? Então essa repetição idêntica a si mesma é algo da norma conservadora. A norma inferior, ela é conservadora. Ela não consegue enxergar possibilidades de superação, certo? Por isso o trabalho do psicólogo é tão importante junto às pessoas que apresentam a ideação suicida. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. A doença, ela não é a variação da saúde. Eu não posso pensar polos antagônicos, certo? Eu tenho que pensar que a doença é uma outra dimensão da vida desse sujeito. É uma nova dimensão, certo? Então, vamos pensar assim. Vocês estão vivendo a vida de vocês saudáveis, né? Quando vocês adoecem, a vida de vocês muda. É como se fosse uma outra dimensão da vida. Não sei se vocês já passaram pela experiência de conviver com uma pessoa. Uma pessoa mais dependente, né? Também. Isso, dependente, uma pessoa que não consegue resolver coisas que ela conseguia antes, certo? Ela fica limitada, ela fica prejudicada, porque ela está dentro de um processo de adoecimento que a conserva, né? Que a deixa numa posição cristalizada. Não sei se vocês já tiveram, né, como eu ia dizendo, a experiência de conviver com alguém antes do adoecimento e depois do adoecimento, né? Por exemplo, a pessoa antes do adoecimento, ela resolvia, vou dar um exemplo aqui, ela resolvia as coisas da vida dela, ela cuidava da casa, ela trabalhava, ela planejava um futuro, tal. Ela tinha essa movimentação, ela estava funcionando pela norma superior. Só que essa pessoa entra num processo de adoecimento, né? Eu estou lembrando agora de um caso que eu tive contato em que ela desenvolveu, né? Ela teve um quadro, depois foi identificado como sendo um quadro de esquizofrenia. Então, ela entrou num processo de surto, tá? Ela chegou a ser internada e tudo mais. E quando eu me lembro que quando eu olhei para ela, depois que ela foi diagnosticada e depois que ela estava em tratamento, era outra pessoa. Os comportamentos, as ações, a maneira de falar, era outra dimensão. Então, isso só vai reiterar essa dimensão do sofrimento que o Canguilhem está nos apontando. A doença, ela não se torna apenas uma dimensão da vida desse sujeito. Ela está se tornando uma outra dimensão, né? Então, há uma construção, certo? Desse processo de adoecimento. Por isso que não é de uma hora para outra que esse sujeito, né, vai construir uma nova norma superior, certo? E aí é uma coisa interessante que eu falei para vocês ontem também, né? Ninguém vai voltar a ser o que era antes, certo? O sujeito, ele sempre segue. Então, essa pessoa, né, por exemplo, que teve o surto psicótico, fez o processo de tratamento, hoje ela não apresenta mais esse quadro, né, de adoecimento, porque ela está em tratamento, ela está tomando medicação e tal e tal. Mas se fosse até outro processo de adoecimento, a vida dela, depois do adoecimento, não é a mesma anterior ao adoecimento.
certo? Então, mostra pra gente o quanto isso é diferente. Por isso que a doença, ela não é apenas uma variação na vida desse sujeito. É uma nova dimensão que se estruturou. Tá claro isso? Tá? Tá clara a dimensão do sofrimento no campo patológico, tá claro para vocês que é uma norma conservadora, né? Tá claro para vocês que tem uma associação com a norma inferior que a gente discutiu antes. Tudo isso está vindo direitinho, não é? Tá todo mundo tranquilo. Qualquer dúvida vocês perguntem, tá bom? Carlinhos. Esse primeiro ponto aí Oi, amor. deu uma travada aqui. Tu podia repetir, por favor, só o que ele quer dizer aí nessa frase? Nessa primeira citação dele, Tainara, a primeira citação. Isso. Isso, ele está dizendo assim, ó, o doente, enquanto vive, está normatizado por uma norma conservadora que se repete idêntica a si mesma. Então, vamos pensar aqui. Essa norma conservadora, você pode associar diretamente à norma inferior. Lembra que ela cristaliza, que ela paralisa, ela encerra o sujeito naquele sofrimento? Então, perceba que quando a pessoa está doente, é como se ela não conseguisse sair daquilo. Tá? Vamos pensar assim, uma pessoa com depressão, né? Ela está numa crise depressiva. Fora da crise, essa pessoa vai ao supermercado, essa pessoa desenvolve várias atividades. Na crise, ela não consegue muitas vezes levantar da cama. Ela não consegue muitas vezes resolver o que ela resolvia antes. Então, nota que ela está o quê? Cristalizada. Ela está paralisada. Ela está conservada. Tá claro isso? Ficou claro, Tainara? Professor, Diz, Tauana. me tira uma dúvida. O que é mesmo cristalizada? Cristalizada é a mesma coisa que conservada, que paralisada. Certo? Cristalizado está nesse sentido. Eu fiquei lembrando aqui do açúcar. Quando tu faz uma calda pro pudim, ele cristaliza. Ele não fica parado, ele fica estático, né? Não vamos falar de coisa doce, por favor. Ai, fala não, que me dá tanta vontade também, mulher. Tô fugindo. Mas fica claro, né? É algo que está conservado, que está mantido, certo? Agora, não está mantido num polo bom. Está mantido no sofrimento. Ó, é como se vocês estivessem olhando, a pessoa está sofrendo aqui, né? Isso aqui é o ponto do sofrimento. Ela fica circulando em torno disso. Ela não consegue seguir. Em vez dela seguir na vida dela, ela fica paralisada e fica girando em torno disso. Fica se repetindo, né? Eu lembrei de um outro exemplo. Júnior. Oi. Olha aí o chat que Matheus enviou uma pergunta, ele não tem microfone para fazer. Ai, desculpa. Deixa eu ver se eu abro aqui, viu? Peraí. Quer que eu leia? Leia, meu amor. Leia. Ele escreveu, Júnior, no patológico é sempre uma mudança brusca na vida do indivíduo que vai trazer prejuízo para a vida desse sujeito? Pronto, a segunda parte está correta. Sempre traz prejuízo para a vida do sujeito, certo? Ou para quem convive com esse sujeito. A primeira parte é que não está correta. Não é brusco somente. Não é que não esteja correto, né? Vamos pensar aqui que, em parte, está correto, certo? Mas não é sempre de forma brusca. Pode ser um processo de adoecimento que foi se desenvolvendo. Então, foi aos poucos que foi se complexificando. Não foi de forma brusca, certo? Então, tem essa diferença. Pode ser de forma brusca e pode ser, né, de forma processual, certo? A presença do sofrimento, tanto o sofrimento como o prejuízo, eles vão estar presentes no adoecimento psíquico. Agora, tanto no sofrimento como no prejuízo, é importante a gente perceber que não é somente para o próprio sujeito, mas também com quem convive com ele, certo? Então, o prejuízo e o sofrimento pode ser desencadeado no outro também, certo?
Tá claro agora? Se tiver mais alguém perguntando, que eu não estou com o chat aberto, né? E se eu não visualizar, vocês podem fazer a leitura para o colega, tá bom, gente? Quem não está conseguindo, certo? Tudo bem até aqui, então, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga aí, seu Genilson. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Aí eu trouxe aqui, sintetizando para vocês, num slide só, o normal e o patológico, certo? A partir da noção do que seria doença mental e do que seria saúde mental. Lá na frente, vocês já têm o conceito de doença mental e de saúde mental. Aqui eu estou trazendo mais uma característica da doença mental e da saúde mental, certo? Que complementa aquela primeira visão que a gente teve, certo? Tendo essa noção, então, de sofrimento, de prejuízo, de uma norma inferior que cristaliza o sujeito, nós vamos entender a doença mental ou transtorno mental como um imperativo de criação e conservação. Agora, vamos entender essa característica aqui. O que é um imperativo? O imperativo, vocês lembram lá da aula de português, que é um tempo verbal, né? É uma ordem, né? É algo que está sempre sendo impositivo, né? Está sempre nessa dimensão. Então, a doença mental, ela não é algo que que vem para o sujeito porque ele quer, entendeu? A ideia do porquê ele quer, porque ele tem a intenção, não é nesse sentido, é algo que vem e se instaura, certo? Por isso que ele tem aí o imperativo. E detalhe, o imperativo de criação. De criação de quê? Dessa norma inferior que cristaliza o sujeito. Por isso que deixa ele num ponto de conservação. A doença Júnior, mental... Oi. mas não é perigoso falar isso porque, não sei, alguém com depressão, a pessoa pode tentar justificar os atos dela ou qualquer coisa para ficar nessa forma conservada. Tô entendendo. É a Giovana que tá falando? Isso. Tudo bom, né, Gil? Deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil, né? É muito arriscado, inclusive, quando a gente diz isso ao paciente, certo? Vocês estão estudando para perceber como isso vai se construindo. Mas percebam aqui uma coisa. O paciente, quando ele diz assim, eu não consigo, né? Nós não vamos deixar de trabalhar com ele para que ele supere isso, entendeu? A gente vai dizer, vamos tentar, né? Vamos ver como é que a gente consegue, tá? A gente não vai simplesmente aceitar isso que o paciente está dizendo que não está conseguindo. A gente vai pensar com ele estratégias para dar conta disso. Agora, o que eu estou deixando claro aqui é que é um imperativo, é muito forte. Quem tem um transtorno mental, ou quem tem o que a gente chama também de doença mental, é algo muito forte, certo? É uma coisa que às vezes a pessoa tenta de fato e ela não consegue, tá? E aí ela tem algo que a conserva, que a deixa naquela posição de sofrimento. Agora, como você está dizendo, Giovana, a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando eu digo isso, as pessoas podem entender, sabe de que forma? Então se ela é doente, deixa lá, ela é doente. A gente não faz nada. A gente cruza os braços. Porque ela criou essa norma dela, é a vida dela, eu deixo ela vivendo o sofrimento dela. É aí onde está o trabalho da gente enquanto psicólogo, certo? Porque a gente tem que perceber essa dimensão que está acarretando sofrimento e prejuízo para a vida desse sujeito. Aí é a realidade dos casos, né? De muitos casos. Exato. Né? Vamos pensar, por exemplo, numa questão da ideação suicida, né? Como sendo uma das características do transtorno depressivo maior. Não quer dizer que todo mundo que tem depressão tem ideação suicida, viu, gente? Mas é um dos critérios, tá? Uma coisa que vocês podem perceber, e eu acho que ajuda vocês muito fortemente, é vocês perceberem que essa pessoa, quando traz uma ideação suicida, não é porque ela quer, não. No sentido de que, eu quero construir agora uma estratégia. Não, gente, aquilo vem forte. Aquilo se impõe.
essa pessoa não consegue ver outras possibilidades. Ela está presa naquilo. Agora, eu, enquanto profissional, não posso olhar para aquilo e dizer, então, se ela criou, o sujeito é livre, eu vou deixar para que ele faça o que ele quer. Não, é aí onde está o trabalho da gente. Porque quando esse sujeito está sofrendo, ele acaba não vendo as outras possibilidades. Ele está tão sofrido que ele não consegue enxergar outra possibilidade. Certo? Vou dar um exemplo também que vocês podem ver com maior frequência. Quando uma pessoa tem toque, né? Lembra de um filme que eu sugeri para vocês, semestre que vem, quando a gente for falar de toque, eu também vou mencionar novamente. É um filme chamado Toque Toque, né? Que são vários pacientes com toque. Tem no Netflix também, dá para vocês assistirem. Então, as pessoas, elas tentam dar conta dos rituais e dos pensamentos, mas elas não conseguem. Isso é um imperativo de criação, entendeu? Criação aqui no sentido de ser produzido uma nova dimensão na vida dessa pessoa. Como a gente estava falando anteriormente, né, no sofrimento e no prejuízo no campo patológico. Ficou mais claro, Giovana? Com certeza. Tá ótimo, amada. Se a gente tem, por um lado, a doença mental, a gente também tem que lembrar que a gente tem a saúde mental, né? Aí aqui tem uma coisa muito legal, porque não é uma ideia de antagonismo. Então saúde mental é não ter doença mental. Não é isso, certo? Enquanto a doença mental ela é um imperativo de criação e conservação que encerra o sujeito nesse sofrimento, nesse prejuízo, o que seria a saúde mental? Seria, gente, essa margem de tolerância que o sujeito desenvolve para enfrentar todas as adversidades ou as infidelidades do meio. Aqui é muito interessante, porque se vocês pararem para pensar, vocês vão associar claramente a norma superior e a norma inferior. Estão vendo isso? Então, tá ficando claro? Doença mental é a norma inferior. O sujeito está cristalizado. Lembra da história da chinela que se quebra? Né? Então, o sujeito está encerrado, está conservado, ele não consegue ver possibilidade. A saúde mental, não. Na saúde mental, o sujeito consegue enxergar possibilidades. Ele tem uma margem de tolerância maior. Ele consegue enfrentar as coisas da vida. Entendeu? Enquanto que a pessoa, quando apresenta um processo de adoecimento mental, ela pode ter uma dificuldade muito grande em enfrentar as adversidades do meio. Por quê? Porque ela está cristalizada. Ela está conservada. Tá? Quer perguntar, Genilson? Diga aí, amado. Não, é a gráfica. Hã? A gráfica tem uma pergunta. A gráfica tem uma pergunta no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto, eu vou abrir aqui o chat do lado. Vocês estão vendo os slides? Não, né? Estão vendo os slides? Não, né? Não. Pronto, depois deixa eu abrir aqui, que eu tenho que aprender a deixar tudo isso organizadinho. Pronto, e aqui eu vou abrir o chat. Pronto, aí eu vou botar o chat aqui no canto, que aí não atrapalha. Júnior, no patológico é sempre uma mudança... já respondi. Aí Graça perguntou, como a psicologia pode ajudar a pessoa que saiu de um processo de adoecimento e se reintegrar nos grupos sociais, a ganhar confiança das pessoas? A Graça está trazendo aqui, inclusive, um dilema muito grande, viu, Graça? Excelente pergunta, certo? E... Genilson, desliga teu microfone, que eu acho que está dando interferência. Pronto. Graça, tu fez uma excelente pergunta aqui. Como é que a psicologia vai poder ajudar, né? Vocês vão conseguir ver mais claro as técnicas, os procedimentos da psicologia nas TTPs, tá certo? Mas o que é comum entre todas as abordagens da psicologia? O nosso olhar, a nossa escuta, a nossa predisposição ao acolhimento do sofrimento desse sujeito, certo? Como aquela pessoa que está dando um suporte para, junto com esse sujeito,
construir a possibilidade de sair do sofrimento. Gente, vocês estão vendo a dimensão da nossa responsabilidade enquanto profissionais? A dimensão do quanto nós, enquanto psicólogos, precisamos, né, nos trabalhar, estar bem, para que eu consiga trabalhar com esse outro e ajudar para que esse sujeito construa a estratégia para sair do seu sofrimento. Então, Graça, aos poucos essa construção ela vai se dar. Vai se dar a partir do processo terapêutico, e aí a partir de cada abordagem que vocês vão estudando, vocês vão definir a que mais se aproxima da forma de vocês trabalharem, né? E se vocês estão pagando agora as teorias e vão pagar depois as TTPs para ajudar vocês a fazer isso, tá? A partir do olhar dessas TTPs. Mas em linhas gerais, eu digo a vocês que o olhar, o cuidado, né? E um olhar que não é um olhar mecânico, né? É um olhar de acolhimento. Sabe quando você se sente abraçado sem a pessoa lhe tocar? Sabe quando é aquela pessoa que olha para você e você se sente acolhido no seu sofrimento? É isso que nós vamos desenvolver enquanto psicólogos. Então não é fácil, porque vai mobilizando, a partir de cada um de nós, a forma que nós vamos conseguir desenvolver isso, certo? Não é fácil, tá, Graça? Eu digo a você que não é fácil, mas que vocês vão aprender sim a fazer isso. Nos estágios, que vocês estão, né, agora no 4º semestre, no 5º continuam os estágios, depois vocês vão entrar nos estágios em ênfase, e isso vai ficando cada vez mais claro, tá? E aí vai se tornar, né, bem mais claro como ajudar essa pessoa a sair do sofrimento, né? Mas uma coisa que eu volto a dizer a vocês, né? O olhar, a escuta, um acolhimento, certo? Uma atenção que é direcionada a esse sujeito para o processo de sofrimento dele. E junto com ele pensar estratégias. Não é dizer o que ele vai fazer, certo? Mas é pensar junto com ele como ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, certo? Então, esse é o papel do psicólogo. Por isso que é uma relação, né, que mobiliza muito a todos nós enquanto profissionais. Por isso que a gente precisa estar bem, por isso que a gente precisa também se cuidar, né? Porque senão se tornar algo muito pesado, a gente não vai conseguir sustentar. Tá certo? Professor, explica novamente a doença mental. Minha internet tinha caído na hora da explicação. Certo, vou repetir para você, para vocês todos. Doença mental, né? Para que você compreenda, você pode recordar de norma inferior, certo? Primeiro, quando eu expliquei para vocês norma, eu disse que é a forma do sujeito funcionar, certo? Em relação ao meio circundante. Nós temos norma superior e norma inferior. A norma inferior é uma norma que traz para a gente a dimensão do sofrimento, da cristalização. Essa noção de norma inferior está diretamente relacionada à doença mental. E o que seria essa doença mental? Aqui complementa aquilo que você já tem como a noção de doença mental, certo? Aqui é uma característica a mais que eu estou acrescentando, que eu estou colocando aqui para vocês, que é o imperativo de criação e conservação. Imperativo, vocês vão lembrar daquele tempo verbal que impõe-se, né? Que determina, que é algo impositivo na vida do sujeito. É a forma que a doença aparece, né? Que pode ser processual ou de forma abrupta. Quando essa imposição da doença se dá, ela cria uma nova dimensão na vida desse sujeito, que é o que a gente estava falando anteriormente na dimensão do sofrimento, certo? Essa dimensão do sofrimento, ela cristaliza, ela conserva, ela encerra esse sujeito. Por isso que ele não consegue, muitas vezes, sair do seu sofrimento. E aí ele precisa da ajuda dos outros. Certo? Ficou claro, Eduarda? Ficou? Ok? Tá ótimo. Então, vamos lá. Seguindo aqui, depois de o normal e o patológico, essa associação com doença mental e saúde mental, a gente tem uma perguntinha para vocês aqui. Certo? Agora, não pode olhar o próximo slide, não, tá? Então, respondam sem olhar o próximo slide,
certo? Se a doença é conservadora, seria a cura o retorno ao estado anterior de abertura de possibilidade? Arrasou, Tauana. Não, né? Genilson, é ou não é? Perdão, professor. Vou fazer a pergunta para ti. Se a doença é conservadora, seria a cura o retorno ao estado anterior de abertura de possibilidade? Não. Não, exatamente. Né? Agora, por que não? Deixa eu dizer a vocês aqui. Lembra quando eu estava explicando norma superior, norma inferior e nova norma superior? Vou botar na tela inteira, né? Ó, norma superior, norma inferior, certo? E nova norma superior. Ou seja, o sujeito, quando ele está aqui na norma superior, ele está no seu estado normal, abertura de possibilidades. Quando ele entra no processo de adoecimento, ele entra numa norma inferior. Júnior, então, ele não pode voltar a esse estado anterior? Não. Por que ele não pode voltar? Pelo simples fato de que a vida, ela não volta. A vida da gente sempre segue. Não tem como você voltar a ser o que era antes, você passando por um processo de sofrimento. Certo? É igual uma noite mal dormida, né? Você quer recuperar o sono e nunca vai ser recuperado. Pode ir dormir, mas, né? Exato. Não recupera. Exato. Eu acho que tá referenciado também aquele exemplo que tu falou do luto. Não sei se tu recorda a ideia de você vivenciar o luto. Sim. Sim, o luto, bom exemplo. Vamos pensar a questão do luto. Eu venho na minha vida, perdi uma pessoa, vou sofrer, vou chorar, vou entrar num processo de sofrimento. Só que eu consigo sair desse sofrimento e produzir uma nova norma. Eu esqueci da pessoa que morreu? Não. Eu vou, às vezes, olhar uma foto, vou chorar, vou me lembrar, uma data específica, mas minha vida seguiu. Então, eu construí uma nova norma superior. Para algumas pessoas, isso é muito difícil. Para algumas pessoas, quando ela entra na norma inferior, ela não consegue sair daqui. Porque a norma inferior, lembra que ela fica se atualizando em torno de si mesmo, fica ali se repetindo, cristalizado. Então, o sujeito tem dificuldade de voltar para essa norma superior. Certo? Muitas vezes, o trabalho do psicólogo está aqui, ó, nessa construção de uma nova norma superior. Não é o psicólogo que vai dizer como ele vai fazer, mas junto com esse paciente vai conseguir tirar ele dali de dentro. Por isso que tem uma coisa que a gente diz quando lida com algumas pessoas que têm quadros depressivos profundos ou alguns sofrimentos mais cronificados, em que a gente precisa se agarrar no que há, no fio de humanidade que há nesse sujeito, certo? Tem uma frase como é o nome dela? Ai, meu Deus, esqueci o nome da mulher. Eita, vai fechar. Fecha a sala. Deixa a sala fechar. Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui, tá? Ai, que coisa triste isso.